Olá pessoal, eu sou o David, Scrum Master aqui do Varejo, na TecnoSpeed. E eu sou o Paulo, sou Product Owner também do Varejo. Hoje a gente está aqui para falar sobre o SAT, tão famoso SAT. SAT de São Paulo. Para quem não conhece, o SAT é o documento fiscal eletrônico lá de São Paulo, né? Na verdade, o SAT ele é o aparelho físico, hardware, mas o documento, que é o CFE, e ficou conhecido como SAT por causa do aparelho. Todo O mundo nome fala SAT, o nome né? SAT acabou pegando, né? Para quem não conhece, nunca viu, o aparelho SAT é muito parecido com um modem, é pequenininho, o hardware dele É uma caixinha. Uma caixinha, E é um aparelho físico mesmo, Também né? parece um HD externo, um pouquinho. E assim, ele é um aparelho físico, então quando o São Paulo começou com o SAT ali, acabou, porque até então o NFC você não precisava nada físico, simplesmente se comunicava com o web service, aí São Paulo veio com o SAT, envolveu um aparelho físico na jogada, então junto com isso traz algumas dificuldades, né? Traz alguns poréns aí, vamos dizer. O SAT, a sigla significa Sistema Autenticador e Transmissor, né? É mais ou menos o que ele faz, ele autentica o documento e transmite para a Cefaz. Surgiu ali em meados de 2010, né? Ali começou a ser projetado. Começou a ser conversado. Né? Ele surgiu basicamente por uma necessidade assim que São Paulo viu de que os emitentes eles ficavam bastante tempo offline, tinha queda de internet, né? Até de energia em alguns casos, né? O SAT tem uma bateria interna, tem alguns aparelhos. Na verdade ele nasceu porque o governo ali, São Paulo, achou que a contingência offline ali, as maneiras de contingência da NFC, elas são facilmente corrompíveis ali, a pessoa pode sonegar utilizando a contingência, é uma coisa que está na mão do emitente, não na mão ali, não uma coisa que a Cefaz tem muito controle, ela consegue ter, né, mas não um controle dentro da loja ali, né, dentro da empresa. O CFE, né, o Documento Fiscal Eletrônico CFE, que é Cupom Fiscal Eletrônico, ele basicamente é igual uma NFC, né, ele tem todos os impostos, PIS, COFINS, tudo esse monte de coisa. A diferença, uma coisa que é positiva assim, do aparelho SAT é que você manda poucas coisas para o aparelho. Quando você faz a transmissão de um cupom para dentro do aparelho, ele preenche automaticamente vários campos. Ele faz os cálculos de somatório, ele coloca o número, essa é uma vantagem mesmo. A parte de QR Code, né? Então, isso é uma coisa que São Paulo visou facilitar para os emitentes. Isso, né? Legal. E assim, só para reforçar, para quem também não conhece muito, a transmissão ainda é um arquivo XML, como da NFC, então para quem já é acostumado isso não muda, é basicamente a mesma cara ali, né, que ele tem. A impressão, fala um pouquinho da impressão também, a impressão também é praticamente a mesma, 80 milímetros, só que com alguns detalhes a mais, além do QR Code ela tem também um código de barra. Um código de barra, acho que é para facilitar a leitura da chave. Isso, né? Exato. A obrigatoriedade desse SAT, desse aparelho lá em São Paulo, até onde eu pesquisei agora em 2019, seria R$60 mil. Acima de R$60 mil você já é obrigado a usar o SAT. Mas isso está mudando de acordo com os anos, né? São Paulo, por mais que ele permita o emissor, o emitente a utilizar a NFC, ainda o SAT é o documento oficial lá deles, né? Então ele de alguma maneira ele tende, ele força um pouquinho a todos os emitentes usarem o SAT, e para eles é mais vantajoso para o Estado. Né? E assim, eu só ia falar um pouquinho até do fluxo antes da gente entrar, porque assim, por que eu vou comparar muito com o NFC? Porque o NFC está na maioria dos estados do Brasil, então compensa só comparar um pouquinho. A diferença o NFC, hoje em dia você, utilizando rotas, emite para um web service, o web service responde para o software emissor ali. Basicamente isso. O São Paulo colocou o SAT na jogada. Então você se comunica com o aparelho através de DLLs, e o aparelho se comunica com a Cefaz responde para o aparelho, e o aparelho retorna pela DLL a informação. Isso, periodicamente o aparelho vai transmitindo esses documentos para a Cefaz. Ele não é síncrono que fala, não é na mesma hora, Exato. né? De tempo em tempo ele vai transmitindo. Mas só que na mesma hora que você manda o documento para o aparelho, ele te devolve uma cópia em base 64, né? Aí não vamos entrar em detalhes técnicos, mas você guarda essa cópia para você saber que esse documento vai ser transmitido. Né? Isso acabou se tornando uma facilidade para o emissor, né? Porque é o aparelho que se vira com isso, vamos dizer. Então a função do software aqui manda para o aparelho, aí depois o aparelho, conforme for uma fila lá dele, ele vai autorizando essas notas e vai dando o retorno. Né? Quais são os requisitos para você usar o SAT, né? Assim, a grosso modo? Você tem que ter o aparelho instalado na sua máquina, né? No local onde vai estar o software e o PDV.
Esse aparelho, para você instalar ele, você precisa instalar um driver, é como se fosse um aparelho físico mesmo, é igual uma impressora, instala um driver, tem uma DLL, tudo isso você consegue fazendo download no site do fabricante, né? E tem vários fabricantes, né? A gente não citou, mas tem vários fabricantes de SAT, né? Tem o que? Eu conheço mais de 10. Tem bastante, tem bastante. Tem empresa começando agora, tem empresa já antiga de mercado, tem bastante fabricantes. É legal que cada fabricante, assim, tá tentando colocar um plus, assim, no aparelho. Eu acho que cada vez tá ficando melhor, né? Também. Isso é verdade, isso é verdade. Então, daí você tendo o aparelho instalado na sua máquina, né? E o PDV já funcionando, aí você tem que começar os passos de ativação dele, né? Certo, isso. Antes de ativar o SAT, você tem que estar cadastrado no portal da Cefaz de São Paulo. Tem todo um passo a passo lá que você faz. Deu certinho, né? Que você faz. Enfim. Aí você se cadastra e ativa lá no site e depois você vai para a parte da máquina. Isso. Na máquina, como que funciona? Geralmente, eu acho que eu nunca vi um fabricante que não tem um software de ativação. Exato. Eles disponibilizam um software de ativação que você cadastra lá seu CNPJ nesse software, fala, ó, esse é meu CNPJ da Software House, esse é meu emitente que vai emitir e essa aqui é o código de segurança do meu aparelho SAT, né? São várias informações ali que você tem que passar. E realiza esse processo de ativação, tem todo um passo a passo lá. No final desse processo de ativação, depois você vincula a assinatura, tudo isso tem documentações na internet, tem vários meios de você descobrir como fazer isso, até mesmo pela Cefaz. E daí no final tem até um teste que o próprio software de ativação faz, que é um teste fim a fim. Isso. Esse teste fim a fim é como se simulasse a emissão de uma nota. Basicamente é para verificar ali, a comunicação do aparelho está funcionando, e você envia, ele tem que dar um retorno para você. Então tá ok? Basicamente só um último check ali. E aí, esse teste fim a fim emitindo, dando certo, significa que você está apto para começar a emitir ali o documento. Tá liberado. Isso foi um ponto legal também, assim, que o SAT trouxe, que diferente da NFC não tinha, assim, um passo a passo claro, assim, né? Do que fazer. Tinha que ficar entrando em contato com a Cefaz toda hora, né? Exato, isso facilitou mesmo, eu concordo. E a gente até esqueceu de comentar que existem muitos fabricantes dos aparelhos e existem, por exemplo, aparelhos que funcionam com bateria, então se acabar a energia do estabelecimento, o aparelho continua funcionando. Isso é legal, né? Porque é mais uma segurança ali para o emitente, que ele não precisa ter um no-break, nada, caiu a luz, o aparelho continua por um número X de horas, lá depende de cada fabricante. Né? Agora sobre o fluxo de emissão do SAT, né? Ele tem métodos parecidos com o da NFC, mas não é igual. Ele tem um método de envio, de enviar dados venda, ele tem um método de consultar a venda que você mandou, ele tem cancelamento normal, e ele tem alguns métodos a mais que são os métodos que comunicam diretamente com o aparelho para fazer funções no próprio aparelho. Por exemplo, todo SAT tem um código de segurança, lá, um código de ativação. Se você erra esse código, acho que 3 vezes, né? Sim, 3 vezes ele bloqueia o aparelho. Eu não sei se é de fabricante que muda isso, mas é 3 vezes, não. Então, tem um método para desbloquear o aparelho, tem um método para bloquear o aparelho, tem um método de extrair logs do aparelho, porque vamos supor assim que você emitiu uma nota e o SAT te retornou erro desconhecido. Ele, não deixou claro qual era o erro. Tem um método para você extrair logs de dentro do aparelho e você consegue descobrir qual o erro que ocorreu lá dentro. Né? Esses logs do aparelho ajudam muito. Geralmente isso acaba acontecendo aqui no nosso atendimento, né? A gente tem que extrair logs e ver o que está acontecendo. Para quem é software house, ter logo do aparelho ajuda demais no atendimento. E até só aproveitando essa parte de atendimento, caso vocês não emitam ainda para São Paulo, para o SAT, vocês vão ver que é um suporte um pouco mais difícil de ser dado, porque envolveu um aparelho físico. Sim. Então, muitas vezes é um problema não com o seu software, sim com o aparelho, aí você tem que entrar em contato com a fabricante. Às vezes é a DLL incompatível, então é bem perceptível que o suporte para a ferramenta ali acaba sendo um pouquinho mais custoso para a empresa. Ele tem um setup de ambiente ali mais chatinho. Né? Envolveu coisa física ali, dificulta um pouquinho, né? Sim, sempre. E sobre as contingências agora? A contingência, uma outra vantagem do SAT é a contingência, porque quem se preocupa, quem é responsável pela contingência é o aparelho. Então, vamos supor, a Cefaz caiu. O emitente aqui ele nem fica sabendo, você continua emitindo para o aparelho já sabe ali que a Cefaz caiu, ele vai armazenando essas notas e depois, quando ele perceber que a Cefaz voltou, ele vai autorizando essas notas ali em paralelo. Isso, também além da contingência do próprio aparelho, São Paulo também está permitindo emitir o NFCE, mas tem alguns requisitos aí, né? Você precisa ter um aparelho SAT ativado lá no seu estabelecimento,
Ele não precisa ficar plugado na máquina, né? Não, Você só basta precisa que ele esteja ativado. Isso. E guardado lá numa gaveta, assim, algo assim. Isso porque o que vale frisar? Porque a NFC de São Paulo, ela não possui a contingência offline. Então, se o emitente usa a NFC em São Paulo e caiu a internet ou caiu a Cefaz, ele precisa utilizar o SAT como contingência, porque não tem a contingência offline NFC, ou o EPEC, mas o EPEC depende do estado da Cefaz de São Paulo levantar o servidor EPEC. Então, vamos supor, se ela não levantou, foi uma queda brusca ali, que eles não estavam esperando isso, o certo é voltar para o SAT, e tem também o FSDA. A gente já leu em alguns lugares aí por aí que tem o FSDA também, que seria aquelas 2 vias em papel moeda, exato. Mas não faz muito sentido você usar porque tem o aparelho que é mais fácil de usar. Mais fácil voltar para o SAT, porque como você é obrigado a ter um SAT ativo, é mais fácil voltar para ele então do que... E uma observação legal, assim, quem está optando por usar mais NFC para São Paulo é quem tem mais softwares web, né? Que fica na exato, nuvem. não depende de coisa física. Porque tem toda essa questão de, como que eu vou montar um servidor com vários aparelhos SATs conectados? Exato. Na verdade, o SAT não foi feito para isso, né? Ele foi feito para ficar no PDV mesmo, na máquina ali. E o que a Cefaz de São Paulo, quando a pessoa alega isso, meu sistema é web, como que eu faço? A Cefaz fala assim, você pode usar o NFC, mas tenha uma baia, tenha um local ali na sua empresa local com um SAT instalado para emergências, para contingências. Sim. É isso que eles pedem para ter. A gente não comentou que o SAT ele é conectado no equipamento via USB. Né? Isso. Por isso que dificulta a instalação do web. Ele é físico, né? Bom, pessoal, acho que sobre SAT é mais isso. Faltou talvez só comentar que a impressão é obrigatória, né? É obrigatório sair a impressão ali para o emitente. É 80mm, como eu já comentei. Até então compatível com todas essas impressoras não fiscais de 80mm, térmicas, normal, né? Comentar também que ele tem layouts de esquema, né? Como na NFC. Estava na 007, agora já está tudo na 008. E a impressão na 008 mudou um pouquinho, né? Agora é um QR Code mais lateral ali, na primeira central. A observação assim, da 008 não mudou quase nada de estrutura de XML. Detalhes, foi no detalhe só. Foi. Tanto é que se você mandar uma nota 007 ali, só trocando a versão para 008, ele emite. Ele emite, exato. Até onde eu sei, todas as marcas de aparelhos SAT já estão compatíveis com a 008. A 007 ainda é aceita até o momento aqui. Acho que é mais isso mesmo sobre o SAT. De modo geral, o SAT é isso. Agora vamos falar mais resumidamente sobre não sei se todos conhecem também, mas o MFE do Ceará, porque recentemente o Ceará também implementou uma nova nota fiscal, vamos dizer assim, para o Estado, né, que se baseou muito no SAT, porém não é o SAT, eles adotaram o nome como MFE. Na verdade, MFE também é um aparelho, né? MFE é o aparelho. Chama a comunicação. Igual o SAT, ele ficou conhecido como MFE, mas é CFE também. CFE, MFE. Assim, fisicamente o aparelho é idêntico, é exatamente o mesmo aparelho, ele é físico, parece um modem, é ligado por USB, também possui bateria para funcionar ali sem energia. Mesma coisa. Mas assim, para São Paulo, se a gente colocar num esquema, como funciona? A NFC, o software se comunica com a Cefaz. São Paulo, o software se comunica com o aparelho SAT, que se comunica com o Cefaz. O Ceará adicionou mais uma camada ali. O software se comunica com o integrador fiscal se comunica com o aparelho MFE, e o aparelho MFE se comunica com a Cefaz. E o que é o integrador fiscal? Ele é uma aplicação que vai instalado ali na máquina, junto da máquina que está instalado o MFE, né? Feito em Java. O hardware. E essa aplicação, ela monitora uma pasta lá, input e output, né? Uma pasta de entrada e saída. E basicamente você comunica com o aparelho por essa pasta. Você joga um arquivo de XML de envio nessa pasta de entrada, ele passa para o aparelho joga a saída ali na retorno. No retorno, isso. E assim, que alguns pontos, por exemplo, o integrador ele não roda em Windows XP, então alguns PDVs aí mais antigos que tinham Windows XP ainda tiveram um impacto. Ele é um software feito em Java, então pensa, se você tem um PDV bem fraco, um PDVzinho simples ali, esse PDV já tem que rodar o software, depois ele tem que rodar também o integrador, então isso acabou pesando mais ali nas máquinas PDVs, né? E a gente já teve diversos problemas aqui no nosso atendimento do integrador, ele simplesmente não ativa, assim, ele fica carregando eternamente. Fica em loop, né? E aí no outro dia você chega e ele está ativado. Tem alguns problemas de cenário, mas assim, a Cefaz do Ceará, ela criou um chat que eles respondem. Normalmente eles não respondem na hora, eles pedem arquivos, pedem os logs e te dão uma resposta em alguns dias, mas existe um chat para ajudar, porque realmente existem cenários que não tem explicação, simplesmente o integrador não roda.
Acho que outro ponto que vale a pena citar é assim, no início, essa comunicação software, integrador fiscal, era feita exclusivamente por pasta. Mas agora, bem recente, a Cefaz fez uma pequena mudança. O envio, eles permitiram ser feito pela DLL. Então, o envio, ele vai direto na DLL do aparelho e o aparelho envia para a Cefaz. Porém, as demais comunicações, como a resposta fiscal, tudo isso continua sendo feito pelo integrador, que vai para o aparelho, que vai para a Cefaz. Isso. O fluxo de emissão do MFE ele é um pouco diferente de NFC e de SAT. Isso. Ele tem bem mais métodos ali, passos que você deve fazer para efetuar uma venda, né? Ele tem os métodos de pagamento, de status de pagamento. Exato. Ele é um pouquinho mais chatinho o fluxo assim. Ele tem mais comunicações. Mas é tudo visando segurança sim, também, sim. né? Foi quase o mesmo motivo de São Paulo. O Ceará também achou que eu ter só um aparelho ali, ainda, no caso do SAT, ainda poderia burlar, ele queria ter mais controle, então eles criaram esse integrador fiscal, que é para fechar mais a caixinha ali, para ser fácil ter mais controle do fluxo da informação do varejo. Mas sobre o que eu estava comentando, por que agora o envio eles permitiram fazer direto pela DLL? Justamente por questão de fluxo. Havia muitos problemas os grandes varejistas do Ceará começaram a reclamar muito assim de que como era por pasta, depois ia para o aparelho, depois ia para a Cefaz, começou a acumular, começou a criar uma grande fila ali nessa pasta, o integrador não estava dando uma resposta muito rápida. Então a Cefaz, numa última alteração, ela falou, não, então o envio pelo menos, vamos fazer direto pela DLL, porque isso agiliza o processo, isso evita fila. Você tira uma variável ali que pode dar algum erro, né? É uma variável com disco, né? Uma variável exata, isso que eu ia falar, uma variável que eu via com disco, isso tudo dificulta um pouco. Pode dar concorrência na hora de ler o arquivo, etc. Né? Exato. Então eles liberaram, então agora o envio pode ser pela DLL, isso facilitou. Por mais que seja um outro aparelho, seja um outro documento ali, que envolve outros atores aí na história, ainda assim eles utilizam o mesmo manual do SAT São Paulo, então eles também estão na versão 008. A impressão é também a mesma. É a mesma do SAT. Mesma do SAT, QR Code, código de barra, versão 008, um QR Code mais lateral aqui. As especificações, no geral, são as mesmas, né? Sim. As mesmas fabricantes que fabricam o SAT fabricam também o MFE, pelo menos até onde eu sei todas. Isso. É legal falar também que o Ceará está aceitando o NFC, né? Ah, verdade. O Ceará aceita o NFC também. Aceitando. Só que ele tem uma regrinha diferente de São Paulo, que São Paulo você precisa ter um aparelho ativo. O Ceará já é por questão de rendimento bruto ali da empresa, né? Até o momento está em 250 mil, então se eu emito até 250 mil, eu posso utilizar o NFC. Mas como em São Paulo, eu imagino que esse número vai caindo com o tempo, pelo menos está tendendo a isso. Então, se eu emito de 250 mil para baixo, eu posso emitir NFC, só que a NFC também não é idêntica à NFC do restante do Brasil, é uma NFC que passa pelo integrador fiscal do mesmo jeito, então eu não se comunico direto com a Cefaz, eu mando o arquivinho para a pasta, o integrador consome, envia para a Cefaz devolve, o integrador devolve para a minha aplicação. Então é uma NFC um pouquinho diferenciada, e assim como São Paulo não tem contingência offline, você precisa voltar ali para o MFE caso der algum problema, e o Ceará não indicou que tem EPEC também, como São Paulo tem. Então, ela é um pouco mais arriscada, porque deu problema, você tem que voltar para o MFE. E uma observação que vale até para o SAT, né? Quem opta por emitir NFC, na teoria ele tem que implementar 2 documentos. Porque ele tem que ter o MFE porque são layouts diferentes, o SAT e o NFC são layouts diferentes. Então, se você quer usar NFC, mas se der algum problema você tem que voltar para o SAT, você tem que ter 2 implementações lá no seu sistema. Exatamente. De 2 documentos diferentes. Né? Mas o que a gente está sentindo é que depois dessa liberação dos 250 mil, muita gente que podia foi para o NFC. Acho que por mais que tenha essas limitações... Porque muita gente já usava em outros estados. Né? A pessoa já conhece o fluxo. Já é mais consolidado. Né? Exatamente. Tem essa diferença que vai para o integrador, né? Você não comunica como você faz. Mas ainda assim as pessoas conheciam o layout, então muita gente ainda assim foi para o NFC. Sim. Mas eu acho que é isso, né? Mas assim como São Paulo, o Ceará também indica que seja usado o MFE, o CFE neles, né? O NFC só em casos extremos. E também só uma curiosidade, quando eles criaram o MFE, a NFC era a contingência do MFE. Ou seja, deu algum problema, você faz Ceará caiu. Eles falavam assim, beleza, o aparelho emite ali offline, igual São Paulo. Mas deu algum problema no aparelho, aí você iria para NFC. Aí eles mudaram isso também, agora permitem direto NFC. Segue a mesma linha ali. Segue a mesma linha, exato. Acho que sobre Ceará é isso também, né? São diferenças que tem entre os dois. E como a gente... É um documento
documento que está evoluindo ainda, Sim, né? tá em recente evolução, ainda. versão 008 ainda. Lançando sempre versões novas do integrador. Exato. Dos drivers, né? Da DLL, Isso, as fabricantes estão fazendo aparelhos cada vez mais estáveis, né? Então tá evoluindo. Tá Vamos evoluindo. ver o que vai dar. Mas o Ceará, assim como São Paulo, tem um problema para quem tem um sistema 100% web, né? Então dificulta um pouquinho também. E eu acho que é isso mesmo, e só um número estatístico, a NFC hoje em dia é usada em 23 estados, mais o Distrito Federal, e foge a regra ali o Ceará, que utiliza o MFE, São Paulo, que utiliza o SAT, e Santa Catarina, que ainda não definiu um documento oficial deles, né? Fica mais de curiosidade aí. Bom, galera, foi isso. Obrigado aí pela atenção. É isso. Obrigado a todo mundo e até mais. Valeu.